E muito bom dia! Estamos iniciando o nosso encontro matinal de todos os sábados pela manhã. Está chegando, minha amiga, meu amigo, aquele momento de você priorizar a sua saúde, sua beleza, a sua autoestima. Vem chegando aquele quadro. Bom dia, saúde de hoje. E hoje no Meu Dia Saúde eu recebo o Dr. Victor Rial, nutrologista, e olha que já mudou a vida de centenas de pessoas, que eu vou dizer para você, ele traz não só e resgata a autoestima, a saúde, os nossos cuidados diários. Tudo bem, Dr. Victor? Tudo ótimo, Flávia. Prazer te receber Pois é, aqui. finalmente é um prazer, finalmente te conhecer e falar Obrigada. um pouco a respeito, né, dessa questão de emagrecer com qualidade e de forma duradoura. Com certeza. Agora, doutor Victor, nós estamos assim super entendendo, né? Principalmente eu gosto de abordar bastante assuntos, as minhas amigas que me acompanham nessa manhã de sábado, sobre o emagrecimento. E saúde tem a ver com emagrecimento, porque nós sabemos que a obesidade é um problema de saúde. Agora vamos falar das canetas emagrecedoras que eu Claro. acho incrível falarmos desses assuntos assim. O que exatamente, doutor Victor, essas canetas, né, que são utilizadas principalmente para o emagrecimento também, o que exatamente são esses medicamentos e para quem eles são indicados? Então, Flávia, são medicações que atuam a nível do sistema nervoso central, controlando e regulando tanto a saciedade quanto a fome. Então, com isso, o paciente passa a ingerir menos comida e se sentir satisfeito muito mais rápido. Perfeito. Atuam também no intestino, diminuindo o trânsito intestinal. Então, com isso, o paciente também não vai conseguir comer grandes quantidades de comida. Então, a indicação para eles geralmente é para o paciente obeso, paciente diabético tipo 2 ou paciente com sobrepeso com alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, síndromes metabólicas, apneia do sono, dentre várias outras, Flavinha. E, doutor Victor, por que está tão na moda hoje as canetas emagrecedoras? Porque elas, no geral, elas dão resultado. Os pacientes conseguem, quando bem acompanhados, perder de 6 a 22% do seu peso. Uau! É muita coisa. Mas é óbvio que a gente tem que entender que elas não são essa mágica toda. Por trás dos panos, a gente tem que entender que precisa de um acompanhamento. Precisa desse acompanhamento para a gente entender processos inflamatórios, alterações hormonais, se o paciente tem alterações na sua microbiota, na sua nutrição. Muitas vezes eles têm carências nutricionais muito severas e muitas vezes eles se alimentam muito mal também. Eles não têm uma composição estruturada dos seus macronutrientes. Sem falar, Flávia, da questão emocional também, que Sim. também tem que ser vista e entrar em pauta para a gente tratar esses pacientes. E, doutor Victor, nós sabemos que essas canetas emagrecedoras, na verdade, é um medicamento. E você mesmo, como eu, sempre levo isso em questão aos nossos telespectadores, que é importante o acompanhamento médico. E quando esses medicamentos não têm esse acompanhamento médico, existem riscos. Quais são eles? Então, Flávia, existem riscos tanto agudos quanto riscos até mesmo crônicos. Eu vou relatar a respeito dos riscos agudos que eu encontro nos pacientes que fazem acompanhamento e me procuram já com essas alterações. O que é mais comum? Perda de massa muscular, Perfeito. né? O paciente fica se sentindo fraco, queda da imunidade, desnutrição, e aí é muito comum, Flávia, a gente observar queda de cabelo, uma pele sem aquele brilho, né? E também, eu não posso deixar de relatar também até mesmo um risco financeiro, porque se o paciente faz o tratamento entre aspas, né, faz por conta própria o uso da caneta emagrecedora e não tem um resultado, é um dinheiro jogado no lixo. Total. E nós temos casos assim, né, doutor, que pessoas, eu já vi muito, principalmente na palma da mão, nas redes sociais, enfim, pessoas falando, mas eu não perdi peso. Mas é justamente, Sim. por que isso acontece? Então, Flávia, eu vou até mesmo te relatar o que aconteceu com uma paciente minha. Uau. Uma paciente que estava há 2 meses realizando essas canetas emagrecedoras, sem acompanhamento e sem... Uma orientação, né, doutor? Sem qualquer tipo de orientação.
E ela veio até mim, justamente com todos esses sinais agudos. Ela tinha tido uma perda de massa magra, que a gente viu pela bioimpedância. O cabelo dela caía horrores. O marido reclamava que tinha que todo dia limpar o banheiro. Eu imagino, na hora do banho, principalmente, passa a mão, né? E uma total falta de energia. E ela só tinha conseguido perder 2 quilos, Nossa. sendo que ela estava com 20 quilos acima do seu peso. E aí o que a gente fez? A gente fez uma investigação bem a fundo. A gente analisou e viu que a causa raiz dela era uma ansiedade generalizada. Por conta dessa ansiedade generalizada, ela gerava alterações enzimáticas a nível do seu estômago. Ela passava a não produzir as enzimas digestivas de forma adequada. Passou a ter carências nutricionais severas. Sim. Isso gerou uma inflamação crônica dela, até acometer a sua tireoide. E a tireoide é responsável pelo metabolismo. Total. Sem o metabolismo adequado, o que aconteceu? Ela comia uma ervilha e engordava horrores. O ganho de peso. Exato. E, doutor Victor, como que você fez para tratar essa paciente que já estava com o emocional abalado, já tinha o ganho de peso, já tem uma compulsão alimentar, de repente, envolvida na situação? Exatamente. A gente tratou como? Através de atuar em cima da causa raiz, que era a questão emocional. A gente escolheu todo o histórico de vida dela, entendeu o que gerava esse cunho emocional. E eu, Flávia, eu acabo também alinhando, além da prática da medicina nossa ocidental tradicional, também práticas orientais, para tanto diagnóstico e também para fazer a terapia dessa paciente. E aí eu consegui fazer uma abordagem com que a gente tratou essa questão emocional, Perfeito. suplementamos toda a parte nutricional dela que ela estava carente e demos um suporte para sua tireoide. E aí sim ela conseguiu perder os 18 quilos que ela estava necessitando perder. E aí ela deve estar radiante, né, doutor? Com certeza. E agora me fala, em que momento, por exemplo, em abordagem emocional, ela começa a fazer parte desse tratamento? Em que momento? Sim. Desde sempre, Flávia. O paciente entra no meu consultório, eu já começo a perceber cada trejeito, cada detalhe que ele me traz. A forma como ele anda, a forma como ele senta, a forma como ele apoia ou deixa de apoiar a bolsa, tudo para mim é importante. Por quê, Flávia? A gente tem que entender que quando o paciente está acometido dessa parte emocional, a gente tem toda uma alteração a nível hormonal, a nível de cortisol. Perfeito. E aí, quando a gente altera esse cortisol, o paciente passa a ter uma disfunção também a nível dos hormônios sexuais, na qualidade do sono, o intestino passa a não funcionar mais. E isso altera o metabolismo e vai, por consequência, levar também a uma dificuldade dele perder o peso dele. Gente, eu vejo que isso é muito importante que o Dr. Victor está trazendo para a gente, principalmente. E como que vocês, médicos, principalmente você, Dr. Victor, conseguem entender todas essas questões particulares, principalmente de cada paciente? Então, Flávia, hoje a gente consegue lançar mão de vários mecanismos laboratoriais para a gente fechar um diagnóstico. Tá. Óbvio que a clínica é soberana. Uma boa coleta de um histórico de vida mais um exame físico adequado, a gente consegue tratar a maioria dos casos. Mas, para aqueles casos que são mais complicados, a gente pode lançar mão desde exames laboratoriais, também exame de VO2, uma bioimpedância e até mesmo alguns exames mais elaborados. Hoje a gente tem, por exemplo, uma coisa chamada Breath Test, que é um exame que a gente analisa os gases exalados pelo paciente e isso faz com que a gente consiga fechar diagnósticos de problemas a nível específico da região intestinal e tratar isso. Uau! Outro também, muito mais atual, é o exame de metabolômica. Metabolômica. O que é o exame de metabolômica? Eu ia te perguntar. É um exame que a gente consegue analisar naquele exato momento como se encontra todas as questões do metabolismo daquele paciente. Tanto a parte de microbioma, tanto a parte enzimática, tudo. Tudo. E aí, com isso, a gente consegue fazer para esse paciente de forma individualizada um tratamento. A gente tem que entender que um alimento que às vezes é considerado saudável, para mim pode ser, mas às vezes para você não. E como que é feito esse exame? O exame de metabolômica, ele é feito através, muitas vezes, só de um exame, de uma amostra de urina e fezes. E a gente consegue analisar
ali toda essa composição. Que legal, gente. E o que que muda, por exemplo, no resultado desse tratamento, doutor Victor, né? Até mesmo quando ele é realmente individualizado. O que muda? Muda tudo, né? Praticamente tudo, né? É como eu acabei de mencionar. Se você tem todos esses dados na mão, você consegue fazer um tratamento personalizado para esse paciente de forma totalmente individual. A gente vai conseguir fazer uma orientação do que ele deve ou não comer, de quanto de prática de atividade física ele pode ou não fazer. E tratando exatamente a causa raiz daquele problema, a gente vai parar com esse modismo único e exclusivamente da caneta emagrecedora. Sim. E fazer com que ele perca peso realmente de forma sustentável. Agora, doutor Victor, você, como nutrólogo, deve ter muitas das pessoas no seu consultório. Você chega, não, olha, né? Eu fiz uma dieta da lua, tô brincando, dieta do miojo do ovo, não. Mas tá na moda agora, eu ouço bastante, que é a dieta cetogênica. E, inclusive, né, aquela que tem um potencial a mais em proteínas. Isso ajuda mesmo no emagrecimento? Como que você pode orientar a gente para que, se é bom, se não é, se é mito, verdade? Conta para nós. Flávia, sim e não. A gente tem que entender que a proteína ela é indispensável para o nosso organismo. Total. A gente precisa ingerir ela para conseguir absorver aminoácidos essenciais que a gente não possui. Então, a proteína ela serve tanto para ganho de massa magra, ela serve para a nossa imunidade, ela serve para a produção hormonal e também para a saciedade. O problema é que hoje as pessoas estão comendo proteína em excesso. E proteína em excesso, até mesmo por conta das indústrias, né? A indústria alimentícia hoje, ela integra proteína em tudo. Para você ter uma ideia, até cerveja eles estão colocando 10 gramas de proteína. Gente, que delícia. Exato. Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que o que a indústria alimentícia vem fazendo hoje é pegando os seus alimentos pobres em nutrientes e está enriquecendo de proteína só para vender. A gente tem que entender que quanto mais a gente comer coisas naturais, coisas que Deus trouxe para a gente... Da terra, né? A gente vai conseguir, de forma adequada, chegar aos resultados. E o que as pessoas fazem hoje é ingerir uma quantidade proteica muito excessiva. Elevada, né? Muito, muito, muito. Mas assim, por exemplo, jejum intermitente é bom? O jejum intermitente geralmente é interessante. Só que o jejum intermitente não é para qualquer pessoa. Entendi. Por exemplo, uma pessoa que se alimenta super mal. O que eu mais vejo por aí são pessoas que se alimentam muito, muito mal e, de repente, ouviram de alguém que fez jejum intermitente e está ótima e ela, vou fazer também. O que acontece com essa pessoa? Ela pode até perder peso, só que ela não se sustenta, porque falta para ela os nutrientes essenciais. E aí, geralmente, o nosso corpo está adaptado com o que a gente come na maior parte do tempo. No dia a dia. Na hora que ele volta a comer, o que vai acontecer com ele? Ele simplesmente vai comer o dobro. O dobro, caloria em excesso, tudo que não pode. Então, o jejum intermitente ele é excelente, mas ele tem que ser também acompanhado e não é para qualquer pessoa. Sim. E olha, lembrando vocês que sempre devemos consultar um profissional da saúde para iniciarmos qualquer tipo em tratamento, seja de emagrecimento ou qualquer outro que cuide aí da sua saúde, tá bom? Doutor Victor, muito obrigada. Gostaria de ficar horas aqui conversando com você, né? A gente vai conversar. Ai, que delícia. E fica aberto o nosso convite outras vezes. Gostaria que você passasse as suas redes sociais. Claro. Caso o pessoal de casa tiver alguma dúvida, pode chamar ele, viu? Então, gente, vocês podem me achar através do Instagram, que é o @drvictor.rial, R-I-A-L, ou simplesmente ir no Google e colocar Dr. Victor Rial, e lá você vai encontrar todas as minhas redes sociais, com as minhas atualizações referentes à saúde, à qualidade de vida, a uma saúde sustentável e com tratamento individualizado. É isso mesmo. E é o que a gente procura, né, Dr. Victor? Exato. Cuidar da nossa saúde para que reflita aí nos que nós amamos, viu? Já pega essa dica. Obrigada, Dr. Victor. Foi um até prazer, a próxima. Flávia. Obrigada, até a próxima, viu? Até. E olha que hoje Bom Dia Saúde
Não foi para Hortolândia, mas Hortolândia veio até a gente aqui. Isso mesmo. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Alessandra Deroges e doutora Mônica Fernandes na linha de frente. Sabe de onde? De uma clínica. Olha, que eu vou dizer para vocês, referência. Você de Hortolândia e região deve conhecer a Clínica Conceito, que traz uma proposta da odontologia integrada. Tudo bem, doutora Alessandra? Tudo bem, Flávia? Muito prazer. Prazer imenso. Ótimo te receber aqui, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. E parabéns pelo seu programa. Obrigada, a gente meu. acompanha seu trabalho. Estamos muito felizes de estar aqui, né, Obrigada. Mônica? Doutora Mônica, tudo bem? Como vai? Seja Tudo bom? bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a Vai vocês. ser um prazer passar aqui alguns momentos com vocês. Olha, e hoje nós vamos abordar um tema que eu acredito que muitas pessoas têm aí medo dos dentistas, tem medo, muitas situações daqueles aparelhinhos, e nós vamos desmistificar o vilão da odontologia. É isso mesmo, meninas? É isso aí. Então, perfeito. Então, hoje, né, falando até mesmo dessa questão, por que o tratamento, por exemplo, doutora Mônica, na linha de frente aí, dos tratamentos de canal, por que muitas pessoas hoje ainda é temido, né, o tratamento de canal pelos pacientes? Conta pra mim. Esse é o maior vilão, né? O medo da dor. Gente. O pessoal chega com dor e associa a dor ao tratamento endodôntico. Quando, na verdade, é bem o contrário. A endodontia, ela trabalha exatamente o tratamento para que a pessoa fique sem a dor. Então, o grande mito é que as pessoas acham que o canal provoca dor, mas quem realmente provoca dor é o que trouxe o paciente até o consultório. Então, a gente tira esse paciente da dor e é através disso que a gente faz aí todo o procedimento e cuidado com esses pacientes. Porque dor de dente, É a melhor gente, coisa que tem. é algo insuportável, né? Sim. O paciente fica alucinado. E eu acho que é uma das piores dores aí que a gente pode Sim. dizer sobre dor, né? E agora me fala uma coisa, a endodontia microscópica, como que ela trouxe hoje com essa tecnologia, o avanço até mesmo na odontologia, ela mudou esse tratamento justamente do canal? A microscopia é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para tratamento. Tá. E ela traz uma qualidade no tratamento muito maior. A gente trabalha em lugares que a gente só trabalha com o tato. A gente não tem olhar, visualização, a gente tem que ter a mão para poder chegar até os canais e entender ali junto com os trabalhos científicos que a gente conhece o que a gente tem que fazer ali dentro. Tá. A microscopia traz um aumento, né? Daquela área que você não tem acesso visual. Visual. Então, ela te traz resultados mais previsíveis, uma qualidade melhor no final do tratamento, mais sucesso de todo o tratamento, porque o que a gente vê demais é insucesso no tratamento por não acessar algumas áreas desse canal para fazer a limpeza e a asepsia correta. Então, é uma ferramenta que só vem a somar aí para a gente poder ter um sucesso maior no tratamento. E assim, dentro da questão até mesmo da odontologia, né? É verdade que o sorriso ele muda com o tempo e os dentes somem? Sim. Conta Na pra mim, verdade, doutora Alessandra. Então, essa parte da odontologia eu acho também muito interessante, porque a gente vê aí cada vez mais homens e mulheres se preocupando com a questão estética facial. Total. E com o nosso envelhecimento, os dentes, assim como outras partes do corpo, eles também envelhecem. Aham. Então eles sofrem desgastes, alteração de cor. E isso, quando você não restabelece o seu sorriso, você perde o que a gente chama de dimensão vertical de oclusão. Então você tem o seu terço inferior da face num aspecto diminuído. Tá. Isso gera o quê? Um envelhecimento facial, enaltece sulco nasolabial, tecidos de suporte. Então, muitas mulheres, inclusive, procuram procedimentos de harmonização orofacial sem antes procurar uma reabilitação oral para devolver a altura dos dentes e da oclusão. E muitas vezes a harmonização ela tem que vir depois da Dessa reabilitação. resolução odontológica. Uau. Então a gente fala que a gente devolve
o quadro e que a harmonização ela é a moldura do quadro. Perfeito. Então, primeiro você restabelece estética e função e após o seu sorriso estar ok, você vai em busca da harmonização, que nós também oferecemos, né, Mônica, lá no consultório. Então, na verdade, o paciente ele passa pela parte clínica, Sim. com a doutora Mônica e a nossa Mônica. equipe, depois a gente restabelece a parte estética e funcional e depois a equipe de ROF e outros procedimentos finalizam com a moldura do quadro ali, o nosso paciente, ele sai completamente tratado. Uau! E dentro disso, né? Como que, por exemplo, essa questão da reabilitação oral, doutora Alessandra, pode trazer de volta esse sorriso, até mesmo hoje falando da estética dental que está super em alta, Sim. né? Mas de uma forma sem parecer artificial. Na verdade, Flávia, a gente trabalha muito com planejamento reverso. Então, hoje, a odontologia ela está praticamente digital. Então, nós escaneamos o sorriso do paciente com um scanner intraoral. Esse arquivo vai para um laboratório de prótese, né, que Perfeito. trabalha com o sistema digital. O sorriso é projetado e aquele projeto nós replicamos em boca. Então, nós temos o quê? Mais previsibilidade Sim, do já resultado consegue da ver um pouco reabilitação. antes. Sim. O paciente ele vê antes como ele vai ficar. Ah, então, nossa, isso ajuda bastante e já Deixa motiva mais ainda o paciente, Deixa né? o paciente Dúvida. seguro e também o dentista seguro em Sim. oferecer um tratamento assim para aquele caso. Que é para aquele caso. E hoje nós sabemos que... Hoje não, eu acredito que o sorriso é o nosso cartão de visita, né? Sim. Bastante. E eu acho que cria um impacto aí, de certa forma, em todos os sentidos. Seja na sua vida profissional, na sua vida sentimental, no seu dia a dia com a família, dúvida. enfim, né? Bastante. Eu E- acho que o sorriso ele é uma das faces importantes na questão de comunicação, Total. de imagem, de segurança e de autoridade que você gera perante as pessoas. As né? pessoas. E me fala um pouquinho até mesmo, hoje nós criamos essa questão do impacto, além do espelho, do sorriso, enfim. Como que essa mudança no sorriso, ela impacta a confiança das pessoas, que é o que nós falamos, autoestima, confiança, empoderamento e acho que até mais, né? Em todos os sentidos, né? Os pacientes que têm, por exemplo, fazem uso de prótese total, a gente vê a autoestima do paciente quando ele tem a possibilidade de fazer uma reabilitação em protocolo cirúrgico. A gente devolve a alegria. A gente tem pacientes no consultório que até choram quando se olham no espelho, né, Ale? Sim. É bem interessante, é bem bacana. E a gente fala salva- É muito gratificante. É gratificante. Né? Eu imagino para vocês na linha de frente, ali em todos os protocolos, até chegar ao final do resultado. E também não só isso, muitas pessoas a mastigação. Sim, Você imagina faltando sim. alguns dentes, a pessoa vai lá, faz um implante e volta a poder mastigar corretamente. Tem toda essa Sim, situação, a né? qualidade de alimentação, como você macera o Tudo. alimento, às vezes até o palato, né? A Alessandra vai saber me falar melhor que eu sobre isso, mas a prótese total, ela tira um pouco até do né? sabor dos alimentos, porque ela cobre o palato, então a pessoa sai realmente como Novo de novo. Então é muito Já sorrindo. é uma satisfação imensa ver os pacientes saindo alegres, felizes e devolvendo, trazendo a devolutiva do que está acontecendo, enfim, é bem legal. Que legal. E aproveitando que vocês duas maravilhosas estão aqui compartilhando com a gente toda essa informação, qual que é a mensagem que tanto você, doutora Mônica, tanto a doutora Alessandra, deixaria para o pessoal em casa que fica adiando a visita, que não procura o dentista por medo? As consultas precoces são as melhores, né? Aquelas onde a gente sempre... As preventivas. As preventivas, que é onde a gente pega ali alguma coisa em início, a gente consegue diminuir aí perda dental, evitar que as pessoas até gastem mais, porque todo tratamento curativo, ele é muito mais caro do que o tratamento preventivo. E menos dolorido, né? A pessoa não precisa ter dor, né? Não precisa esperar a dor acontecer para que venha até o consultório. Então, acho que uma das coisas é trabalhar essa prevenção sempre em primeiro lugar, que eu acho o melhor caminho, né? A gente certeza. gosta de Sim. tratar e prevenir e não
ter que toda vez entrar ali com um tratamento curativo. Sempre a prevenção é a melhor É solução. o melhor caminho. É o E melhor além caminho. dessa parte de saúde, de função, a estética hoje também é muito importante. Hoje você, em qualquer oportunidade de trabalho que você busque, você também precisa de uma imagem que passe confiança, autonomia. Então a gente sempre reforça ao paciente que a saúde bucal é importante, sim, e que ele deve colocar ali na sua rotina de cuidados. Ai, adorei, gente. Vocês podiam voltar mais vezes, né? Olha, e Bola? tem muita coisa para falar. Eu a gente quer acho. falar bastante, mas eu sei que o tempo é A gente curto. sempre deixa aqui no estúdio uma enquete, viu? Você aí de casa, assim que assistir a entrevista com a doutora Alessandra e a doutora Mônica, quiser algum tema específico, procura a gente lá no direct e já fala que de repente a gente já pode falar sobre esse assunto, Quem né? sabe, né? E agora, claro que eu quero saber, olha, como eu falei no começo, a clínica Referência Hortolândia, gostaria que vocês passassem o arroba, principalmente nas redes sociais, para conhecermos, termos mais informação. Qual seria, gente? Flávia, o nosso arroba do Insta é @conceito odontológico e a gente convida todos vocês a entrarem em nossa página, nos seguirem e quaisquer dúvidas estaremos ali nos directs para responder para vocês o que vocês precisarem. Perfeito, muito bom. obrigada, viu? Obrigada pela Sucesso A gente que agradece. Muito. E Prazer olha, imenso estar aqui com você. muito obrigada. Então é isso, gente. Vamos transformar o nosso sorriso junto com eles lá na Clínica Conceito. Gente, está chegando esse dia tão especial, né? Que é o Dia das Mães. Mas eu acredito que o Dia das Mães são todos os dias. E claro que conectar a mulher numa forma tão linda, né? Que é ser mãe, vai além, né? Transformar, buscar aí essa questão da reconexão, né? E principalmente nos cuidados diários, cuidado do corpo, cuidado da mente. E hoje eu recebo aqui na nossa casinha a doutora Camila Cassani, cirurgiã plástica. Já amamos já, logo de cara, que eu acredito nós mulheres. Falou em cirurgia plástica, já vem várias dúvidas. E hoje vamos trazer um tema super legal a você, mamãe, que está pensando aí, de repente, dar aquele up, né? Tudo bem, doutora Camila? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Fiquei Obrigada a muito você. lisonjeada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Doutora Camila, me fala uma coisa. Em um dia, né, como o Dia das Mães, por exemplo, como que você enxerga essa questão da transformação que, principalmente, a maternidade traz para essa mulher? Ser mãe é, sem dúvida, viver a experiência do maior amor que existe. É um amor que transforma tudo, a rotina, as prioridades, a forma de enxergar a vida. É um período muito intenso, de entrega total à família, ao cuidado com os filhos, ao crescimento deles. E nesse processo, muitas vezes a mulher se coloca em segundo plano. Mas chega um momento em que ela começa a voltar o olhar para si, a se perceber novamente como mulher, além do papel de mãe. E esse movimento de se reconectar com ela mesma, com o próprio corpo, com a própria imagem, é algo muito bonito e muito importante. E nós entendemos que em algum determinado tempo dessa mulher, né, e que faz toda essa questão da reconexão, de cuidar do seu corpo e da mente. Você é especialista hoje em cirurgia plástica e, inclusive, no makeover, né? Sim. E eu gostaria de saber por que isso costuma ser ligado a esse momento também da vida dessa mulher. Porque a gestação traz mudanças reais no corpo, alterações nas mamas, no abdômen, no contorno corporal. E depois de viver esse período tão intenso de dedicação, muitas mulheres sentem desejo de se reencontrar com a sua imagem. Não é sobre voltar a ser quem era antes, é sobre se sentir bem na própria pele novamente. E o Mama Makeover surge justamente com uma possibilidade de tratar essas mudanças de forma integrada, respeitando o corpo e a história de cada paciente. E, doutora Camila, o que é exatamente, né? O que nós poderíamos entender aí, o que é o Mama Makeover? O Mama Makeover
é um conjunto de cirurgias pensada para tratar as principais mudanças que acontecem no corpo da mulher após a gestação. Inclusive, o próprio nome já traduz bem essa proposta. Mommy significa mãe e makeover significa transformação. Ou seja, é uma transformação da mulher após a maternidade. Na prática, envolve procedimentos nas mamas, como mastopexia com ou sem prótese, abdominoplastia para tratar flacidez e a diástase, além da lipoaspiração para redefinir o contorno corporal. O grande diferencial está justamente nessa abordagem integrada, porque a gestação não impacta apenas uma região, ela transforma o corpo como um todo. E é verdade, né? Nós mamães aí sabemos que muda muita coisa após a gestação. E quais são, por exemplo, os principais benefícios, né, dessa abordagem combinada, doutora Camila? O principal benefício é tratar o corpo como um todo, respeitando as proporções. Quando associamos os procedimentos, o resultado tende a ser mais harmônico e equilibrado. Além disso, a paciente passa por um único tempo cirúrgico e um único período de recuperação. Mas tudo isso sempre com planejamento e segurança como prioridade. Agora, doutora Camila, eu acredito que você deve ouvir bastante perguntas, né? Ou até mesmo no consultório, no dia a dia. Como que é essa jornada, por exemplo, dessa paciente, desde a primeira consulta até a parte cirúrgica? Tudo começa com uma escuta muito atenta. Na primeira consulta, eu procuro entender não só o corpo dessa paciente, mas a história dela, suas queixas, suas expectativas. A partir disso, é feito um planejamento individualizado, seguido do preparo pré-operatório e de um acompanhamento próximo do pós-operatório, que é uma fase essencial para o resultado final. E existe um perfil ideal dessa paciente para realizar o makeover? Existe um momento ideal, mas não necessariamente um único perfil. A mulher que já passou pela gestação é a mais comum nesse contexto, Sim. justamente pelas mudanças que a maternidade traz. Mas é importante dizer que o Mommy Makeover não é exclusivamente para quem é mãe. Muitas mulheres, mesmo sem gestação, apresentam flacidez, alteração nas mamas ou acúmulo de gordura por fatores individuais. E nesses casos, a proposta é a mesma: tratar o corpo de forma integrada, um foco em harmonia, naturalidade e segurança. Agora, falando em questão não só da parte de segurança, né? Eu acredito que, como que você vê essa paciente, vamos se dizer, nessa mudança, né? Da questão da confiança, da autoestima e às vezes até na realização de um sonho. Sem dúvida que o que eu mais observo não é só uma mudança física, é uma mudança de postura. São mulheres que voltam a se reconhecer, retomam a confiança e passam a se posicionar de forma diferente no dia a dia. Isso impacta na autoestima, na forma de se vestir e até na maneira como ela se coloca no mundo. E isso é muito interligado, né, nessa questão da volta, né, da mamãe, da autoconfiança, da autoestima. E isso reflete no dia a dia dessa mulher por completo. Agora, me fala uma coisa, doutora Camila, até eu agora tenho uma consulta fria, hein? Uhum. Vamos naquele momento de consulta fria, que todas as minhas amigas aí de casa gostam desse momento, né? Quais são? Por exemplo, cheguei lá, primeira coisa, doutora Camila, quais são os riscos que possa ocorrer nesse tipo de cirurgia? Como qualquer procedimento cirúrgico, o Mommy Makeover envolve riscos e é essencial que isso seja conversado de forma muito clara com a paciente. Quando falamos de uma cirurgia combinada, como é o caso, estamos falando de um procedimento mais complexo que exige ainda mais critério para indicação do planejamento e na execução. Entre as possíveis intercorrências, podemos citar seroma, sangramento, infecção, alteração na cicatrização, além de riscos relacionados à anestesia e eventos tromboembólicos.
Mas mais importante do que listar os riscos é reforçar que segurança não está apenas no ato cirúrgico. Ela começa na seleção adequada para a paciente, na avaliação criteriosa do seu estado de saúde, no respeito aos limites do corpo e no tempo cirúrgico bem conduzido em um ambiente hospitalar estruturado. Além disso, o acompanhamento no pós-operatório é uma etapa fundamental. Muito importante, né, doutora? Muitas intercorrências são identificadas precocemente e podem ser corrigidas de forma segura e eficaz. Perfeito. Por isso, o Mommy Makeover precisa ser indicado com responsabilidade e individualizado para cada paciente e sempre com a segurança como prioridade absoluta. Gente, que delícia esse bate-papo e principalmente, né, hoje um dia que antecede o Dia das Mães, aí naquele domingão, né, no almoço em família com a mamãe. E olha, já fica aí uma opção de presente aí. Doutora Camila, como que você está nas redes sociais? O pessoal de casa quiser, de repente, conhecer um pouquinho mais de outros conteúdos que eu vi que você tem uma interatividade bem legal nas redes sociais. Sim. Até mesmo para acessar ou tiver alguma dúvida, pode chamar. Sim, pode chamar. Nas redes sociais eu procuro me manter ativamente, porque é uma forma de conexão e contato com pacientes, Perfeito. com as minhas Sim. próprias pacientes e com pacientes que estão ali com desejo, observando, tentando entender um pouco mais sobre o assunto. E lembrando você sempre de procurar um profissional, né? Qualificado. Sim. Sim, a paciente ela tem que passar por um critério para a seleção desse profissional. Muitas vezes eu converso até mesmo com a primeira consulta, dizendo que é interessante ela procurar mais de um cirurgião, porque ela precisa identificar vários fatores sobre confiança, sobre conexão, sobre o estilo de cirurgia, entender se realmente é aquele perfil que ela está procurando, porque uma cirurgia não é um único dia, é um acompanhamento longo, normalmente é aproximadamente 1 ano de acompanhamento com o cirurgião, então tem que ser algo muito bem escolhido e com segurança. Com certeza. E como que está o seu arroba nas redes sociais? O meu arroba no Instagram, ele vem como dra.camilacassani. Perfeito. Gente, esse foi o nosso Bom Dia Saúde com a doutora Camila Cassani. Gente, agora vem chegando aquele quadro que Daiane Dias e Renan Tru, passam bem, né? E conhece todos os segmentos que nós temos aí pelo Brasil todo. Escolas, gastronomia, clínicas médicas, estética. Então vamos de dicas agora? Gente, Tatuí é conhecida como a cidade, né, da música, do doce. Mas olha que eu vou dizer que eu fiquei sabendo que essa pizzaria tem, além da tradição, desde 2013, tem uma pizza Teles, marca esse nome. Esté, chega pra cá, minha amiga. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Olha, prazer imenso, fiquei sabendo que toda referência vai para essa pizza aqui na Pizzaria Tatuí. O que você pode me falar um pouquinho da história de vocês? Começou tudo com o seu pai, pelo que eu fiquei sabendo aqui, nos bastidores. E como que é hoje ser referência em pizzaria aqui na região? É isso mesmo, Flávia. A gente iniciou no ano de 2013, né? Foi uma ideia que o meu pai teve de criar uma pizzaria. Ele já trabalhou em outras pizzarias renomadas dentro da cidade também. E ele decidiu montar dele, pelo conhecimento, né? E aí a gente criou a Pizza Teles, que hoje é a nossa referência, né? Que é a mais pedida. É a mais pedida. Mais pedida aqui, hein? É o nosso carro-chefe, né? A gente costuma falar que é o nosso carro-chefe. É o sobrenome da família, então a gente caprichou, entendeu? Deixou a pizza top, a melhor pizza do nosso cardápio. E a gente sabe, né? Eu, como uma boa amante de pizza, quando eu falei com você, até mesmo nos bastidores aqui, nós sabemos que tem a pizza tradicional, que é a mussarela, portuguesa. Eu super gosto de frango, milho, catupiry, amo. Qual que é a sua preferida? Olha, a minha pizza favorita hoje é a costela. Costela? É a pizza de costela. O que é essa pizza de costela? Conta A pra mim. gente tem 2 pizzas de costela no cardápio. Tem a costela tradicional, que é a costela, cebola, mussarela e catupiry. E tomate por cima, né? Muito boa, sai bastante também. E temos a costela chique, que eu acho que a que eu mais gosto é a costela chique. E quem não gosta de ser chique, imagina na pizza. Exatamente, por isso que foi criada a costela chique. E olha, eu vou sabendo que, o Rafael é o que põe a mão na massa.
É isso mesmo? É isso mesmo. Então eu posso ir lá conhecer um pouquinho, não só da Pizza Teles, mas eu tô sabendo que essa chique vai estar vindo também. Com certeza, pode sim. E tem doce. Tem também. Então bora falar com o Rafael lá na cozinha? Acompanha comigo, gente. Rafa, tô sabendo que a mão na massa é sua, hein? Isso mesmo. E olha, tem costela chique pra doer? Chique pra doer. A melhor da cidade. Né? Eita, mas o que vai nessa pizza de costela chique pra doer? Costela chique é costela, cream cheese, cebola, vai a mussarela e por final, carro-chefe, nosso molho barbecue. Gente, eu já tô só aguardando o momento do Télio chegar Opa, Opa. tá saindo ali. e já tá assando. Agora tem a costela chique e tem também uma linha de pizzas doces, né? Tem, Qual que é a mais tem. pedida, Rafa? A Nutella. Nutella. A Nutella que mais sai. Nutella com Nutella. ninho é a que mais sai. E então, bora experimentar? Bora, vamos Bora lá. montar essa costela Vamos, chique? vamos, agora. Bota chique pra doer. Bora aproveitar? Eita que bora! Bora, que agora eu quero saber. Ó, você aí de casa, acompanha esse momento comigo, que eu gosto assim, né? Ó, já tô sabendo, a Teles e a chique de doer, que é a de costela. Rafa, você vai me servir? Claro, agora. Bora. Vamos lá. Teles. Vamos provar. Nossa, gente, olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Recheio tem, hein? Bastante. Nossa senhora, quanto deve pesar 1 quilo essa pizza. Bora que eu vou provar. Ó, o que vem na Teles? Conta pra gente. A Teles ela vai catupiry, champignon, milho, mussarela, frango, calabresa, cheddar, tomate. É o sobrenome da família, então tem que ser caprichada. Olha. No! Mas é bom, hein? Delícia. Gente do céu. É, pra você. Vamos lá. É boa. Mas é boa mesmo. Agora bora pra costela, gente. Costela chique. Costela chique, criação do Rafa, tô sabendo, hein? É isso mesmo. São É duas isso gerações de pizza aí. Gente, essa costela chique, ó. Ó. Boa. Parabéns, gente do céu, por isso. É uma tradição mesmo. Isso mesmo. Tem barbecue. Tem barbecue. Olha isso. Finaliza com barbecue. Com X no meio, com cebola, né? Costela desfiada à mão. Tem todo um preparo da costela. Nossa. Onde a gente prepara ela numa panela de pressão, a cebola. Então ali a gente faz todo um preparo da costela, desfiando ela à mão, para depois fazer essa belezura aí, essa gostosura, né? Agora, eu quero saber, vocês são delivery, qual o dia de funcionamento, horário, telefone, endereço, como faz para achar a Pizzaria Tatuí, porque é fácil. É isso mesmo. Aqui chegou, todo mundo conhece. O nosso Instagram é @pizzaria Tatuí, né? Muito fácil, o nome da cidade é o nome da pizzaria. A gente funciona segunda a quarta-feira, né? Folgamos na terça-feira. A gente funciona, o horário de funcionamento é das 6h30 às 11h30. A gente está aqui para atender todos vocês com o nosso delivery, toda nossa equipe, né? Para entregar o melhor para você, como é essas pizzas aqui. Gente, simplesmente incrível. Mas olha esse último recado para você. Agora eu sei que tem uma que gosta da Nutella aqui de chocolate, mas qual que é a melhor pizzaria da região, Lavínia? Pizzaria Tatuí, é claro? Gente, hoje eu vim aqui para a região de Americana e é claro que a arte das flores também pode ser um presente mais que perfeito. Eu estou aqui com a Daniele Ribeiro e olha, de vendedora de planos de seguro para uma floricultura incrível. O que é, Dani? Conta pra gente essa virada de chave aí, um pouquinho da Dani Flores. Sim, eu sempre tive um sonho de empreender, né? Eu acho que é algo que tinha no meu coração. Eu fiquei 15 anos como CLT vendendo seguro, né? E eu acho que algo que foi, né? Muito bem, muito sucesso para minha vida.
mas eu cheguei no esgotamento. Eu falei, não é isso mais que eu quero. Eu preciso algo novo, eu quero algo para mim, né? Eu queria algo realmente com vida. Empreender, né, também. Quero algo com significado, né? Então, realmente, um dia, eu lembro até que eu liguei pro meu marido e falei, amor, não quero mais. Chega, Vou embora disso. Vou embora disso, não é pra Aham. mim mais, tô esgotada, vou abrir meu negócio, né? Então, realmente, daí eu me desliguei da empresa e comecei a pesquisar. Até, a princípio, eu não achei que seria floricultura, Sim. né? Comecei a pesquisar vários ramos, mas eu me identifico muito com flores, né? Sempre trabalhei ajudando decoração, então eu acho que é algo que me inspirou, né? Daí eu comecei a fazer arranjos em casa, buquê mesmo, cestas. Eu lembro que o meu primeiro evento foi o Dia das Mães. Que Né? legal. Comecei 15 dias antes, falei, não, vou pegar essa data, Vou aproveitar. começar agora. Vou começar agora. Comecei no Dia das Mães, isso foi um sucesso. Para quem não tinha cliente, não tinha rede social, nada. Sim, a gente vendeu aí, acho que na média de 30 a 50 pedidos. Então foi Olha. super bacana de indicação mesmo. E daí foi. Daí Aí eu comecei começou. 6 meses em casa, começou a vingar. Falei, não, vou abrir a loja. Vou começar. Daí foi onde que eu abri a loja, faz 3 anos que a gente tá aqui. Agora, por exemplo, me fala uma coisa. Existe um tipo ideal, por exemplo, de buquê? De repente, o namorado brigou com a namorada e tem um pedido de desculpas, ou até mesmo para o aniversário, um momento especial. Sim, existe. A gente tem o buquê de desculpa, seria o buquê clássico, né? Que é aquele buquê mais tradicional, mas é um buquê que não sai de moda, né? Que é aquele buquê todo arredondado, com rosas vermelhas, que a gente usa uma paleta de cor exclusiva. Então, realmente, Olha. isso é algo realmente que chama atenção, né? Que chega com a presença para realmente um pedido de desculpa, um pedido de namoro, um pedido de casamento, comemoração de casamento. Então é algo que realmente chama atenção para uma pessoa que vai estar recebendo, né? Daí a gente tem também o mix de flores, que eu acho que é algo mais alegre, uma composição Aham. de várias flores, Sim. de várias paletas de cores, com várias folhagens. Então é algo que fica mais alegre, mais atraente para comemorar um aniversário. Esse é legal. Daí tem o lírio, né, que ele é todo sofisticado, né, ele traz realmente uma presença, né, então realmente ele é algo muito lindo, né, ele realmente é um presente com muito significado. Gente, então, vai pedir desculpa, aproveita, já fala com a Dani aqui, ó. Ela já te dá a dica para você reconquistar E é e um ser buquê- desculpado. Sim, é um buquê um mais lindo que o outro. É, porque logo mais tem Dia dos Namorados, né? Então Sim. vem chegando aí. E me fala uma coisa, as plantas do momento hoje para apartamento. Hoje o que você indicaria aí, e pra gente não ter nenhum erro comum nessa questão na hora de regar essas plantas no apartamento? Sim, vamos lá. Algumas dicas de planta que são muito fáceis para cultivar, tanto para apartamento como para dentro de casa. Vou começar aí com o bambu da sorte, que é uma planta toda significado, que traz sorte. Então, tanto para você ter na sua casa, como para você presentear. É uma opção tanto que você pode ter em vaso na terra, Tá. como na água. Então, ele vai super bem. A gente tem também a zameucuca, né, que ela traz a prosperidade. Né, também uma planta super fácil de cultivar, não precisa de muita rega. Né, realmente é uma planta que tem batata, então é uma planta aí que você vai regar uma vez na semana, a cada 10 dias. Nossa, ótimo, né? Excelente, é uma planta de sombra também. Daí tem a espada de São Jorge, que ela traz proteção. Essa é boa, pra Essa proteção. é excelente para proteger a sua casa, a sua vida. Então realmente é uma planta que eu indico e ela é de sombra, meia sombra, vai bem em qualquer ambiente. E agora eu quero que vocês acompanhem eu e a Dani num momento incrível, já com uma opção para você pro Dia das Mães. Bora lá, Dani? Bora! Gente, agora a gente veio para essa parte mais que especial. Eu acho que o Dia das Mães são todos os dias, né, Dani? Sem dúvida. Mas Dani Flores está junto com você na escolha desse presente para sua mamãe. Olha, já pega essa dica aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Qual que é esse aqui, Dani? Esse é um box de gerbera com rosa, buquê de lírio, Ai, de né? lírio. Um buquê clássico. Ele é bem conhecido aqui na loja, o pessoal gosta bastante, porque ele é bem diferenciado, ele traz todo esse ar aí. E aqui, né? Olha, aqui. Não, esse já não precisa nem falar muita nem coisa, falar, né? Rosas vermelhas e olha que coisa mais linda
Rosas vermelhas. Quantas rosas tem mais ou menos aqui, hein, Dani? Aqui tem 90 rosas, é um presente muito exclusivo. E não só agora pro Dia das Mães, logo mais, Dia dos Namorados. Chegando. E tem também, lembra que ela falou das cestas, quando ela Sim. iniciou o trabalho? Olha isso que ela prepara pro Dia das Mães, que coisa mais linda. A gente tem também a opção de cesta de chocolate e cesta de café da manhã. Ai, gente, que é essa... uma opção maravilhosa, que vem com vários itens deliciosos, com flor, né? E uma opção realmente com balão, que eu acho que traz também todo o diferencial. Muda bastante. Que traz muita festa, alegria, representa mesmo um café bem especial para mãe. Olha, eu vou dizer pra você, que mãe que não gostaria de ganhar esses presentes aqui da Dani Flores. Dani, eu gostaria que você passasse pra gente o endereço aqui da Dani Flores e também as redes sociais, porque o pessoal de casa quiser, de repente, mandar um direct, conversar com você, até mesmo para fazer um pedido via WhatsApp, enfim, ouvir aqui. Qual é o endereço? A gente fica localizado na Rua Igaratá, 925, no Jardim Ipiranga, Americana. As nossas redes sociais é Dani Flores, com 2 N's, Y, Americana. Né? E o nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 18h e de sábado, das 8h30 às 16h30. Olha, eu acredito que o seu presente perfeito tá aqui, né? Sim, Dani sem Flores. dúvida, que a gente tem muitas opções e você vai amar. Com certeza, e sua mãe mais ainda. Ó, já fica a dica pra mim, viu? Tchau! Eu estou aqui no Instituto Salesiano Dom Bosco, que é Americana, com o Padre Roque. E ele vai contar pra gente um pouquinho qual que é o papel dele hoje na escola, como que é a questão da espiritualidade para os alunos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente e, primeiramente, seja muito bem-vindo, Padre. Bem, Dai, para mim é uma alegria grande também poder conversar com você sobre isso, né? Bom, o Colégio Dom Bosco de Americana, ele é um colégio confessional, não é? Então ele nasce dentro de uma espiritualidade que nós chamamos que é da família salesiana, não é? E nós temos como princípio de educação, né, justamente a formação integral do aluno. Né? Dom Bosco, quando ele funda, né, a congregação salesiana lá em Turim, em 1841, na verdade ele queria oferecer, claro, Dom Bosco não começou o seu trabalho com um colégio. Dom Bosco começou o seu trabalho com meninos de rua. E ele quis fazer com que esses meninos, que muitas vezes não tinham casa, não tinham uma família por perto, não tinham escola, eles pudessem viver uma experiência de família. Então, por isso que para nós, essa dimensão da formação integral, ela é fundamental. E dentro deste modo de educar de Dom Bosco, ele desenvolve também o sistema preventivo. O sistema preventivo, ele se fundamenta na racionalidade, sim, na religião e naquilo que usamos como uma palavra italiana, amorevolezza, que se aproxima de afeto, de amor, de familiaridade. A educação de qualidade é uma obrigação para nós. Né? E depois essa dimensão da espiritualidade, nós sempre trazemos como parte de uma comunidade educativo-pastoral. É assim que a gente se compreende. Né? Ao mesmo tempo que somos uma escola, nós também vivemos essa experiência escolar, né, com essa perspectiva também da pastoralidade. Né? E aí a gente entende a pastoral como cuidado, como acolhimento, como proposta de fé, como experiências em outros projetos que a gente tem de voluntariados, semana missionárias, a celebração eucarística com as famílias. Então, a pastoral no cotidiano da escola, ela é perpassada nos vários momentos. É uma experiência que eles compartilham também sempre com uma comunidade diferente por meio de uma semana. Enquanto colégio, nós temos os momentos de celebração também com os pais. Legal. Dia dos Pais, Dia das Mães, a celebração da Páscoa. Então, nós procuramos sempre envolver também as famílias. Então, as famílias celebram conosco, de modo particular, Dia dos Pais, Dia das Mães, junto com os seus filhos. Nós que trabalhamos com a educação sempre acreditamos que a família é o primeiro berço, é o primeiro testemunho, é aquela que, por primeiro, nos ensina os princípios e os valores que nós carregamos para a vida.
temos um Deus que nos ama, um Deus que caminha conosco. Então, essa é a mensagem, né, de que celebrem isso junto com os seus filhos, né? Tragam-os juntos, né, com vocês para os momentos celebrativos e sejam para eles sempre essa referência, esse testemunho, porque é disso que eles precisam. E eu estou aqui com a Patrícia, diretora pedagógica do colégio, e hoje ela vai contar pra gente um pouquinho do conceito deles, a estrutura. Fui coordenadora pedagógica durante um tempo e agora, desde 2019, eu estou na direção pedagógica do colégio. A escola tem projetos voltados para diversas frentes de aprendizado. Nós aceitamos alunos a partir de 1 ano de idade, lá na educação infantil, e o curso técnico. O aluno pode estar no ensino médio ou ter concluído o ensino médio. Então, nós temos as mais variadas idades e compreendemos aí todas as fases da vida humana nesse sentido. Então, além do Dom Bosco Mais, que é o integral, os pais também têm as possibilidades dos cursos extracurriculares. Então, nós temos idiomas, esportes, dança, música. São várias áreas que atendem às potencialidades das crianças. Temos as lutas marciais também e uma boa parte dos nossos alunos fazem esses cursos que podem, né, complementar aquilo que eles já têm de conhecimento. O colégio está de portas abertas para receber, né, o público. Os nossos eventos, na sua grande maioria, os maiores eventos, são abertos ao público. Pega essa criança que tem medo de... Oi na cara. Pega essa criança que tem medo de... Estaca! Nosso site é dombosco.br. No nosso Instagram é o Dom Bosco Americana, que é o meio que onde mais divulgamos as nossas atividades. E vocês estão convidados para conhecer o Colégio Dom Bosco de Americana. Eu vou ficando por aqui. Esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.